Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Alguma vez você passou por um momento difícil e foi cuidado por alguém? Existem algumas pessoas que não gostam de ser cuidadas. Elas são pessoas independentes. Mas a verdade é que todos nós precisamos ser cuidados. E quando nós somos bem cuidados, isso é um motivo de grande alegria. O salmista ele nos mostra isso no trecho final do Salmo 34. Veremos os versículos 15 a 22, que dizem o seguinte, Salmo 34, 15 a 22. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Meus irmãos, o Salmo 34 ele mostra o que Davi sentiu quando ele experimentou o cuidado de Deus livrando de uma situação difícil, uma situação de perigo de vida entre os filisteus. E ele testemunha a alegria que ele sentiu naquele momento. Ele desafia as pessoas a experimentarem o mesmo que ele, através de uma confiança profunda em Deus. Davi também ensina o caminho da alegria. Na devocional passada, nós vimos que Davi ensina que para ter dias alegres é preciso afastar-se do mal e aproximar-se do bem. E hoje nós veremos uma razão pela qual essa atitude traz alegria. Meus irmãos, apesar do texto ser longo, na verdade a razão para essa alegria ela é bem simples. Ela está no fato de que Deus livra os justos e condena os maus. E essa ideia se repete várias vezes nos versículos seguintes, só que com palavras diferentes. Meus irmãos, nos versículos 15 e 16, o texto nos diz que Deus ele livra os justos, mas condena os maus. A proteção e o cuidado de Deus aqui, eles estão reservados para aqueles que andam de acordo com a sua vontade, enquanto que as coisas ruins aguardam aqueles que andam no caminho da maldade. Isso pode ser percebido no fato de que o rosto do Senhor se volta para os justos, para ouvi-los e abençoá-los. E por outro lado, o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal, com o objetivo de fazê-los desaparecer. Esse texto é usado quase que literalmente pelo apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículos 9 a 12, onde ele diz o seguinte: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. No versículo 9, Pedro diz que o cristão não deve buscar se vingar
do mal que as outras pessoas lhe fazem. E a razão para isso aparece nos versículos seguintes. O texto diz que não há alegria em fazer o mal. Isso não traz felicidade para ninguém. E além disso, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os injustos, para cuidar do justo e para disciplinar, punir o injusto. Os versículos finais do Salmo 34 apenas reproduzem essa mesma ideia com palavras diferentes. Então, meus irmãos, quando você sofre injustamente nesse mundo, Deus está com os olhos sobre você. Confia no Senhor, deixe a ira para Ele, deixe que Deus faça justiça perfeita. E, meus irmãos, entender essa verdade deve produzir em nós conforto, consolo para o nosso coração. Deus está conosco no meio dos problemas e dificuldades que nós enfrentamos. Nós não estamos sozinhos. E Deus não está com os braços cruzados nas injustiças que passamos. Então, meus irmãos, o texto aqui nos ensina que a alegria não está no caminho do mal, mas está em confiar, em seguir o caminho de Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós experimentamos o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Meus irmãos, será que na tentativa de cuidar de você mesmo, você tem seguido o caminho do mal? Saiba que esse caminho não traz alegria, mas apenas a disciplina de Deus. Siga o caminho de Deus na sua palavra e desfrute assim do cuidado do Senhor e da verdadeira alegria. Que Deus o abençoe, meus irmãos, e até a próxima.